Olá, muito boas-vindas à Masterclass Redesenhe Sua Vida. É muito bom ter você aqui. Eu quero te parabenizar por esse passo que você deu e me apresentar. Eu sou Luciene Rochael, para quem não me conhece. Eu atuo há 20 anos apoiando mulheres na construção de uma vida e carreira plena, priorizando a saúde mental. Eu sou psicóloga de formação, me especializei em Educação e Desenvolvimento Humano, Neuropsicologia, Arte-Terapia e estou finalizando a especialização em Prática Baseada em Evidência em Psicologia Clínica. São quase 20 anos de atuação, muitos cursos, muitas palestras, muitos programas de acompanhamento, muitas vidas impactadas e eu quero que ao longo dessa jornada e ao final dela, você possa redesenhar a sua vida com clareza, com direcionamento, assertividade, de uma forma alinhada com quem você é e que expresse os seus valores. Vamos começar? Às vezes chega um momento da nossa vida em que a gente olha para o lado e percebe que as escolhas que a gente fez no passado, elas não fazem mais sentido para nós, elas não representam mais quem a gente é. E pode ser que você tenha sustentado essas escolhas até o momento presente porque você não estava consciente disso, porque você entrou no piloto automático. A gente acaba sendo levado, envolvido pelas tarefas diárias, pela correria do dia a dia. Mas eu quero que você saiba que é totalmente possível retomar a sua vida nas próprias mãos e viver de acordo com as suas regras, com seus valores, com seu ritmo, com as suas escolhas. É muito mais comum do que a gente imagina a gente não se reconhecer mais nas escolhas que a gente fez, mas é totalmente possível você sair desse ciclo da insatisfação e retomar, reconstruir, refazer o seu estilo de vida com mais liberdade, com mais autonomia, com sentido, incluindo o autocuidado, incluindo o seu ritmo e as suas escolhas. E o ponto de partida? O ponto de partida ele torna tudo muito mais fácil de ser compreendido. E nós vamos começar pelo começo, pelo momento presente, pelo seu momento de agora. E o primeiro passo para você viver uma vida mais satisfatória, uma vida mais significativa, é definir o que é uma vida para você, uma vida satisfatória para você. Então, essa visão de vida, ela é um conjunto que vai incluir os seus objetivos, tudo aquilo que é importante para você, que você deseja viver, alinhada com seus princípios, os seus interesses, as suas crenças em relação à vida, os seus valores pessoais, as suas autodescobertas. A sua visão de vida, ela vai ser um norte, ela vai te dar uma direção, ela funciona como uma bússola que vai guiando as suas decisões ao longo dessa jornada. E assim você será capaz de ter decisões mais conscientes, mais maduras, realmente alinhadas com quem você é nessa etapa da sua vida. E aqui a gente começa a fazer um balanço geral, uma avaliação, através de um inventário, tá? Eu vou chamar de painel. Nesse painel, a gente vai fazer uma avaliação de cada área da sua vida. Imagina como se fosse o painel do carro. Quando o carro está apresentando algum problema técnico, falta de óleo, se tem pouca água, se o líquido de arrefecimento tá baixo, vai acender uma luz que vai indicar que algo não está muito bem. E é assim que a gente vai fazer a nossa avaliação. Então aqui a gente tem um painel de controle, como o painel do carro. E você vai marcar aqui qual é a porcentagem que representa melhor cada esfera da sua vida. Então, se a gente está na esfera da saúde, o que você marcaria aqui? Está 50%? O que precisa melhorar? O que não está bom? Na carreira, o que você marcaria? 25%? 70%? E por aí vai. Você pode imprimir, pode colorir, pode fazer da forma como você quiser, ou você pode simplesmente fazer aí no seu bloco de notas, dar uma nota, escrever o que você acha mais importante para você. Não precisa ficar presa a esse modelo do painel de controle. Agora a gente vai entender e interpretar esses dados do painel da sua vida. Quais são as 3 áreas da sua vida que estão com maior prioridade? Que você
evidenciou mais, que você colocou mais foco, mais atenção, mais energia? O que elas representam para você nessa etapa da vida? Eu sugiro que você pause esse vídeo agora para você conseguir responder e registrar. 2. Quais são as 3 áreas que tiveram menor pontuação na sua satisfação? Aquelas áreas que receberam menos atenção, menos foco, menos energia. Alguma delas deveria ser o foco para aumentar sua satisfação com a sua vida de uma forma em geral? Vamos supor que saúde não era a sua prioridade e agora você começou a ter alguns problemas de saúde. Então, essa seria uma área que você colocaria mais foco e energia? A sua vida se aproxima do que você idealizou há algum tempo? Quais evidências confirmam isso? Quando você observa a sua rotina e a sua vida de uma maneira em geral, quais são as emoções e os sentimentos que vêm à tona? Alegria, surpresa, tristeza, calma, medo, preocupação. Como é que você se sente quando você olha para esse painel? Você fica preocupada? Você fica ansiosa? Você sente medo? Escreve isso. Registra. As emoções que você descreveu, marcou anteriormente, despertam em você a vontade de voltar atrás e mudar alguma coisa se você pudesse? Se sim, o que você faria de diferente se acontecesse agora? Olhando para essas emoções, né? Você sente vontade de de voltar atrás e mudar? Se você pudesse mudar, o que você faria? Olhando para os 2 últimos anos, quais são as áreas que você mais colocou foco, esforço e energia? E por que elas foram tão importantes para chegar onde você está agora? Faz com calma, responde com calma, sem distrações, faz no seu tempo. Avaliando, entendendo os dados anteriores e as respostas que você deu, as perguntas anteriores, você está feliz com as luzes, com o que as luzes indicam no painel de cada uma dessas áreas da sua vida? Você fez uma avaliação honesta? Existem áreas que precisam de ação? Todo mundo tem uma área que ficou em segundo plano, todo mundo tem uma área que precisa de ação. O seu indicador de lazer está quase no vazio e do trabalho está sempre cheio? E no amor, nos relacionamentos, na saúde? Como é que vai sua saúde mental e espiritual? Você já deve estar entendendo quais áreas da sua vida precisam de atenção e cuidado. Mas para isso, você precisa responder de uma forma honesta. Então, se você não respondeu as perguntas anteriores, eu sugiro que você volte para responder. É pouco provável que saúde, trabalho, lazer e amor se dividam perfeitamente em 4 partes. Eu também acho muito pouco provável, porque dificilmente a gente consegue manter esse equilíbrio entre as áreas. Muitas vezes a gente está priorizando uma área e uma outra área fica em segundo plano. Mas quando a nossa vida está totalmente desequilibrada, aí podem surgir os problemas. Então agora é a hora de apontar a direção certa para a jornada à frente. E para isso você vai precisar de uma bússola. Agora que você já deu ponto de partida, você já mapeou as áreas da vida que você priorizou, aquelas que você colocou mais foco, aquelas que estão faltando tempo, dedicação, energia. Você também avaliou o seu nível de satisfação com a vida. É hora da gente olhar mais para dentro, da gente mergulhar um pouco mais. É hora de olhar para as nossas forças, as nossas virtudes, tudo aquilo que a gente tem de melhor, porque não dá para a gente caminhar pela vida sem a gente conhecer aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. Então, nós vamos focar nessas características positivas para que a gente possa viver uma vida mais satisfatória, mais gratificante, mais intencional e mais repleta de sentido. E aqui eu vou pedir ajuda para a psicologia positiva. E o que seria uma vida boa? Provavelmente você está respondendo para você mesmo mentalmente. Lu, uma vida boa depende de cada um, é muito subjetiva, muito pessoal. Mas vamos dizer que uma vida boa, num conceito mais genérico, seria uma vida que te traz mais bem-estar, mais gratificação. E você pode aprender a fazer isso em cada uma das principais áreas da sua vida. Por exemplo, no trabalho, a gente costuma buscar reconhecimento, valorização, e eu ouso dizer que até ser feliz no trabalho. Nos relacionamentos, finanças, família. E uma vida boa, ela vai muito além de uma vida agradável
E uma vida com sentido, uma vida significativa também está muito além de uma vida boa. Então, a gente já fez uma avaliação dessa escala da vida. Se você não fez, eu sugiro que você volte e refaça através daquela escala, né? Escala de satisfação com a vida. Você não vai gastar mais de 2 minutos para fazer. Utilize essa escala para você avaliar, ok? Avançando um pouco mais, um grupo de estudiosos e pesquisadores procurou, na história, as virtudes incomuns entre os seres humanos, aquelas virtudes mais valorizadas em todas as culturas. E o objetivo era criar uma linguagem comum dos valores positivos compartilhados nas sociedades. Então, eles encontraram 6 virtudes universais: a sabedoria, a humanidade, a coragem, justiça, moderação e transcendência. E assim eles passaram a identificar os meios que essas virtudes poderiam ser desenvolvidas e medidas. Então, dessa forma, eles descobriram 24 forças de caráter. Eles criaram 24 forças de caráter, vamos assim dizer. E essas 24 forças de caráter são 24 aspectos positivos da nossa personalidade que demonstram aqueles pontos mais fortes do nosso caráter. Por exemplo, as pessoas que têm a virtude da sabedoria, elas são curiosas, são criativas, têm uma mente aberta, tá? As pessoas que têm como virtude a coragem, elas têm as forças da bravura e a perseverança, e por aí vai. Então, se você tem como uma virtude saber e o conhecimento, essa é uma virtude que eu tenho. Você se envolve em aprender mais, em compartilhar seu conhecimento, você gosta de livros, você gosta de estudar. Eu vim de uma família que tem essa virtude. Se você tem a virtude da coragem, você é aquela pessoa que luta pelos seus ideais, pelos seus sonhos, você tem perseverança, você tem uma força interna, uma bravura para ir atrás daquilo que você quer até você alcançar. Se você tem a virtude da humanidade, você se envolve em ajudar as pessoas, você se preocupa com o bem-estar delas. Se você tem a virtude da transcendência, você se preocupa em estabelecer conexões com o universo maior, que tem mais significado. Se você tem como virtude a temperança, você tem aquelas qualidades, né, que te protegem do excesso, da compulsão, de fazer sempre mais, de extrapolar o limite, vamos assim dizer. Se você tem como virtude a justiça, você se preocupa com ser justo, né, com uma vida comunitária saudável, com a justiça na sociedade. Aqui, então, a gente tem até uma tabela periódica que tem 24 forças de caráter, né? E você pode até pausar esse vídeo para você conhecer melhor, entender melhor, por exemplo, a sabedoria. As pessoas que têm essa virtude têm criatividade, curiosidade, amor ao aprendizado, a mente aberta, perspectiva. A humanidade são pessoas mais generosas, amorosas, elas têm inteligência emocional. A justiça são pessoas que se preocupam com a justiça, o equilíbrio, a liderança, o trabalho em equipe, a moderação. Você tem humildade, prudência, autocontrole e por aí vai. Dá para você pausar aqui e dar uma olhada em tudo isso, tá? Então, o primeiro passo para se conhecer melhor é reconhecer quais são suas forças de caráter. E para isso você vai fazer uma avaliação, acessando o link que eu vou deixar para vocês. Você vai se cadastrar lá, vai deixar seu e-mail, vai receber um relatório e assim você vai ter em mãos, tá, as suas principais forças de caráter. E isso vai ajudar a gente continuar nesse processo de autoconhecimento e de redesenhar a sua vida. Agora que você já mapeou as suas forças de caráter, se você ainda não fez, eu sugiro que você volte, pause o vídeo, entre no link que foi disponibilizado e faça o mapeamento para continuar aqui com a gente, ok? Você pode estar até pensando assim, não, isso é bobagem, eu não tenho força de caráter e não vou nem fazer esse teste. Todos nós temos forças de caráter, aquelas que se destacam mais, que se sobressaem, como eu falei para vocês. Talvez a força que hoje, né, se sobressai mais no meu momento atual é o amor ao aprendizado, a curiosidade, a criatividade. E tem aquelas que se sobressaem menos,
Então, a gente tem as forças, que são as forças de assinatura, que se sobressaem mais, que as pessoas olham e falam, nossa, isso é a sua cara. E tem as forças que se sobressaem menos. E a importância, qual a importância da gente saber sobre essas forças? É que elas atuam como uma proteção das doenças mentais, elas aumentam o nosso sentimento de ser capaz de fazer, de realizar, de ser competente, com a confiança de que a gente pode realizar, a gente vai alcançar as coisas. Elas nutrem, alimentam a nossa autoestima, uma percepção mais positiva sobre nós mesmos. Elas ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade, elas fortalecem, estimulam emoções positivas e vitalidade. Então, como que a gente pode melhorar a nossa vida a partir dessas forças? Nem sempre identificar as forças de assinatura, ou seja, aquelas que são mais utilizadas com frequência, é o suficiente. A gente precisa fazer uma dosagem entre essas forças, tá? Então, identifica quais são as forças que você se destacou mais. Como eu falei, eu me destaquei mais no amor ao aprendizado, na criatividade. O quanto você se sente confiante em relação às suas forças de assinatura? Eu me sinto confiante em relação às minhas. E quais as forças você tem subutilizado e sobreutilizado? Sub é que você utilizou pouco e sobre aquelas que você utilizou mais, tá? Então, talvez eu precise ter mais, eu diria, trabalhar mais a espiritualidade, transcendência, talvez essa esteja subutilizada. Então, é importante anotar isso, tá? Eu vou oferecer uma ferramenta para vocês vão fazer download dessa ferramenta para vocês mapearem e pensando na sua rotina, quais dessas forças, dentre as 5 primeiras que você apareceu no seu mapeamento, estão mais presentes nas suas atividades, na sua rotina com a família, com o trabalho, com os amigos. Quando você olha para as últimas 5 forças do seu relatório, você acredita que desenvolvê-las poderia te ajudar a sentir mais satisfação ao alcançar os seus objetivos futuros? Se sim, de que forma que você vai fazer isso, tá? É importante a gente começar a colocar isso em ação, porque não basta, como eu falei, conhecer suas forças de caráter, as que você sobreutiliza ou subutiliza. Você tem que saber o que você vai fazer a partir disso, como é que você vai usar disso para melhorar a sua vida, para redesenhar a sua vida. Agora eu quero que você faça um exercício, que você pense no momento em que você lidou com uma situação difícil de uma forma positiva. Não precisa ser uma coisa muito grandiosa. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que você ia receber uma visita, você ia preparar um almoço, mas você não tinha muito tempo, não tinha muitos recursos ali, ingredientes, mas você conseguiu preparar um almoço saboroso, simples e rápido com o que você tinha. Você foi criativa, tá? Você foi curiosa e talvez o que vem à sua mente seja um pequeno evento que desencadeou o melhor de você. Pode ser uma situação no seu trabalho, um conflito no lugar onde você mora, um conflito familiar, alguma coisa que você conseguiu lidar muito bem, que você teve êxito. E você vai escrever sobre essa situação contando como se fosse uma história, com início, meio e fim, mas que tenha um fim positivo sobre você mesmo, porque às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer tudo aquilo que a gente já fez de bom, tá? A gente está falando de redesenhar a nossa história, mas a gente precisa valorizar as nossas conquistas, os nossos êxitos, aquilo que a gente faz muito bem. Então, essa a proposta, trazer clareza, trazer aquilo que a gente tem de melhor para fora, reconhecer aquilo que a gente tem de melhor. Então, pausa o vídeo agora e faz esse exercício, compartilha comigo como é que foi essa prática para você. Uma escala que eu gosto muito de utilizar nesse ponto de partida é a escala de satisfação com a vida, tá? Então, eu vou compartilhar ela com vocês aqui na parte de materiais. Para vocês, quem quiser imprimir, pode imprimir. Quem quiser preencher numa folha separada, pode fazer da melhor forma que você achar, tá? Essa escala ela vai ajudar a gente também a indicar o seu grau de satisfação com a vida, tá? Então, aqui a gente tem afirmações, tá? E você vai preencher discordo totalmente, discordo ligeiramente, nem concordo, nem discordo, aqui você é neutro, concordo ligeiramente, concordo totalmente. Então, você vai preencher
Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima do ideal? As condições da minha vida são excelentes? Estou satisfeito com a vida? Até hoje tenho conseguido coisas importantes que quero na minha vida? Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria nada? E aí você vai aqui preencher, somar, tá? E aqui você vai ter também uma noção de como que você avalia a sua vida atualmente. Não é obrigatório fazer essa escala, tá? Mas também é mais uma ferramenta para servir de bússola para gente. Então, fique à vontade em fazer ou não e compartilhar comigo também. Chegou a hora da gente avançar um pouco mais. Você já tem um panorama do seu momento atual da sua vida, onde você priorizou mais, colocou mais tempo, energia, dedicação, as áreas que não foram priorizadas, mas você também já conhece os seus recursos internos, as suas riquezas, você já se apropria do seu sucesso, do seu êxito, você já sabe do quanto você pode, daquilo que faz seus olhos brilharem, tá? Então é hora de falar sobre o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Sabe essa frase? O óbvio precisa ser dito? Pois é. É hora de você começar a valorizar 1%. De estruturar a base. De fazer o feijão com arroz. Porque às vezes a gente não consegue avançar porque a base não está bem estruturada. A base não está forte. Imagina a construção de um edifício. Para a gente subir os andares, a gente precisa estar com essa base forte. E às vezes a gente não está fazendo feijão com arroz. Isso pode te impedir de avançar. Então, nenhuma performance é sobre ser 100% todo dia, porque ninguém é 100% todo dia. Existem muitas variáveis. Então, é sobre valorizar o pouco que você faz a cada dia, o passo que você dá a cada dia. Então, se concentre nesse 1%. Quantas vezes você abandonou um projeto, uma ideia, algo que você queria fazer, porque você não tinha um planejamento perfeito, porque você não tinha as condições perfeitas, o momento não era o momento certo? Quantas coisas você abandonou no meio do caminho, porque você não sabia humanizar o processo? Então, é hora de humanizar o processo. E humanizar é fazer o feijão com arroz. O feijão com arroz bem feito. Não perfeito, bem feito. É fazer o 1% todo dia e valorizar esse 1%. Ah, mas eu não sei o que eu preciso melhorar. Se você não sabe, volta lá no vídeo. Porque a gente já olhou, a gente já fez um mapa, a gente já mapeou. Já fez o painel da sua vida atual, o retrato daquilo que precisa ser priorizado, aquilo que foi negligenciado. E se você não sabe, é importante que você saiba, porque senão vai ficar difícil a gente seguir em frente. Vai chegar um momento da sua vida em que você já tem muitas conquistas, você já caminhou bastante. E não é mais sobre fazer muitas mudanças, mas fazer uma melhoria contínua, um aperfeiçoamento diário. E por onde a gente pode começar, então? Qual que é a sua prioridade do dia? Não existe melhoria ou um aperfeiçoamento se a gente não tem prioridade no dia a dia. Lembra de fazer o feijão com arroz bem feito? De valorizar 1%? Então, não existe melhoria, não existe aperfeiçoamento se não existe prioridade. Eu sei o quanto é difícil a gente escolher qual é a primeira coisa que a gente vai fazer na vida, aquilo que é mais importante, ou prioridade do dia, porque hoje, com a quantidade de estímulos que a gente tem, a gente nem sabe mais o que é prioridade. A gente tem uma lista de coisas a fazer que ficam o tempo todo nos lembrando assim, olha, você está me devendo isso. Né? Então, a sua prioridade é você, tá? É você. Isso já facilita muito saber que a sua prioridade é você. Coloque no seu planejamento diário que você é a sua prioridade. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E faça algo por você que vai melhorar o seu dia todo. Ah, mas eu tenho filho, eu sou mãe, eu também. Então, se você não se colocar como prioridade, você não vai conseguir cuidar das outras áreas da sua vida. Para mim, a prioridade é a minha saúde. Porque se eu estiver doente, eu não consigo realizar nada mais na minha vida. Os meus relacionamentos, as finanças, o trabalho, tudo fica prejudicado. Então, a prioridade é você. Se você é mãe, ah, mas eu não estou trabalhando. Você é mãe. Você é prioridade. Sua saúde, seu bem-estar é prioridade. Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar de mais nada.
E cá entre nós, quem vive de urgência é o SAMU. Então, você não é ambulância. Então, você não vai resolver todos os BOs da sua vida. Você não vai conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, faça uma lista das pessoas com as quais você precisa falar, resolver, estabelecer limite, pontuar, faça uma lista também. Identifique suas principais pendências, problemas, os seus principais desafios que você está vivendo hoje, que estão dificultando o seu crescimento, e resolva um por dia. Você vai me agradecer. Você vai me agradecer por isso daqui a alguns meses. Se você não usa uma agenda física, eu tenho uma agenda física, que é essa aqui, ó. Eu tenho uma agenda física e eu tenho uma agenda no celular. Então, todo dia eu coloco ali o meu 1%. Qual o problema do dia eu vou resolver? Qual a pendência do dia eu vou ticar? Qual que é a prioridade do dia? Se você não conseguir fazer um por dia, faça pelo menos um por semana. Qual é a pendência que você vai resolver na semana? Qual é o pepino que você vai resolver na semana? Mas não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Qual é o seu 1% que você vai dar hoje? Porque dá pra gente dar 1%. Se você conseguir dar mais, que tem dias que a gente consegue dar muito mais que 1%, mas tem dia que não. A vida é tão dinâmica, acontece tanta coisa, né? E às vezes a gente não consegue fazer mais que 1%, mas tá tudo bem, valorize o seu 1%. Quais as melhorias você pode fazer hoje na sua vida? Escreve isso. Não fica só assistindo o vídeo, não. Pausa o vídeo, escreve isso. O que precisa ser aperfeiçoado? É o inglês, é a escrita, é o seu processo, automatizar seu trabalho. O que precisa ser aperfeiçoado na sua vida? É cuidar da sua saúde, é delegar as tarefas de casa. Você é a sua prioridade? Se não, por que não? O que você pode fazer por você hoje? Que urgências você precisa resolver? Início do ano sempre tem muita coisa para a gente resolver. Sempre tem muitas decisões para a gente decidir. Então, o que você escolhe decidir hoje? Quais as urgências pessoais você precisa resolver? Quais as urgências profissionais você precisa resolver? Não adianta empurrar para debaixo do tapete, porque uma hora isso vai vir à tona. A gente fica pulando etapa, buscando atalho. A gente precisa fazer o que precisa ser feito sem cara feia, como adultos. Adulto faz o que precisa ser feito, criança não. Criança faz pirraça. Então, muitas vezes a gente não faz o arroz com feijão. E aí a gente fica sonhando, idealizando alguma coisa, mas a gente não está fazendo a base aqui, ó. Lembra do edifício? A gente não está fazendo a base. Quantos sonhos você deixou para trás porque você não tem gerado o resultado que você esperava? Quantas coisas você abandonou porque você não consegue gerar o resultado que você quer? E o que você quer? O que você esperava? Quantas ideias você não tirou do papel porque você não estava disposta a pensar a longo prazo? Nós somos muito imediatistas, estamos ficando cada vez mais imediatistas. Já parou para observar? A tecnologia está deixando a gente cada vez mais imediatistas. A gente está com cada vez mais dificuldade de trabalhar a longo prazo. Mas as coisas mais importantes da nossa vida, elas acontecem a longo prazo. Se tornar uma referência naquilo que você faz, né? A própria gestação, né? Gerar um filho, um outro ser humano, é um processo, é a longo prazo, são 9 meses. Cuidar do corpo, ter um corpo forte, vitalidade, é a longo prazo. Construir uma casa. A maioria das coisas mais importantes são a longo prazo. Então, a gente precisa cuidar dessas etapas. E que etapas são essas? Primeira etapa, limpar o terreno. Não tem como a gente ter um plantio farto numa terra suja. Então, a gente fica querendo pular a etapa. A gente não quer organizar, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Limpar o terreno, preparar o terreno. Isso significa, muitas vezes, desapegar de muitas coisas, ideias pré-concebidas,
medos, mágoas, né? Se desfazer é preciso nesse momento, criar um espaço para o novo na sua vida. Criar um momento, uma agenda para você, criar um espaço para as melhorias, deixar para lá aquilo que não faz mais sentido. E isso não é só, eu falo assim, não é só, sabe aquela faxina que a gente faz na casa, de abrir os armários, tirar aquilo tudo que não serve mais, doar? Isso vale para tudo. A sua lista de contatos, seguidores, pessoas que não agregam em nada mais na sua vida, que você não faz sentido, né? Parar de seguir quem não te acrescenta. Então, é cuidar desse terreno. Se desfazer, se desapegar daquilo que não te acrescenta mais. A gente vai mudando a vida dinâmica, mas a gente fica insistindo nessas coisas, tá? Depois de preparar o terreno, limpar o terreno, é hora de separar as sementes. Então, a terra está cuidada, está limpa, está pronta para receber. Você vai reservar um tempo precioso para separar as sementes. O que você realmente quer colher? Porque às vezes você quer plantar maçã, mas vai colher banana. Essa é a sua etapa sobre o futuro. Pensa nas pessoas que trabalham nas lavouras. Elas precisam, não dá para plantar alface para colher couve. Então, viu como é importante a gente ter clareza sobre o que é realmente importante para nós? Tem hora de separar as sementes. E agora, com a terra pronta, as sementes serão escolhidas. É hora do plantio, da ação, é hora de colocar a mão na massa. É nessa etapa que muitas vezes a gente esquece do essencial. Que para uma planta crescer, ela precisa de cuidado e de descanso, não é assim? A gente vai lá, planta um vasinho bonitinho, né? Deixa a terra toda bonitinha, coloca água. Só que a gente tem que dar um tempo para ela crescer. E aí você planta, cuida. Já cuidou da sua plantinha hoje? Então vai descansar. E assim você vai aumentando o seu repertório. Não dá, se você ficar mexendo naquela planta todo dia, revirando a terra, colocando água demais, não vai dar certo, né? Ela precisa de cuidado, ela precisa de tempo, amadurecimento, né? Limpou a terra, preparou a terra, semeou, plantou, agora é hora de deixar crescer, sem ficar interferindo demais, deixar amadurecer, deixar o processo acontecer, o tempo natural das coisas. É a hora do longo prazo, do cuidado diário, do aumento íntimo da confiança daquilo que foi feito. É um processo. Se a gente observar a natureza, é assim que as coisas acontecem. Então, eu quero que você se pergunte nesse momento: eu estou com espaço na minha vida para plantar o novo? De repente, você não precisa do novo. Você precisa só manter o que você já plantou. O que eu preciso tirar da minha vida? São hábitos, pessoas, crenças, medos. O que você quer colher? Você tem as sementes que você precisa? Você está fazendo o seu melhor? O seu descanso está sendo um descanso de qualidade, um descanso regenerativo? Você está pensando a longo prazo ou você quer plantar e amanhã você já quer colher? Porque tem uma diferença muito grande. Imagina o plantio do alface e o plantio do café. Do alface você vai colher muito mais rápido, do café a longo prazo. Então, o que você tem plantado? Você está plantando alface querendo colher o café? Observa essas condutas que muitas vezes a gente trazem muita frustração. Lembra que o atalho não é caminho. Quantos atalhos a gente fica tentando pegar, quantas fórmulas mágicas a gente já comprou, quantas distrações a gente naturalizou na nossa vida, né? Quem que você está esperando te salvar? Muitas vezes a gente fica esperando alguém salvar, alguém vir resolver o problema pra gente. Às vezes esse esperando alguém te salvar é esperando seu terapeuta te dar a solução,
esperando seu terapeuta fazer alguma coisa por você, sua família, seu cônjuge, sua parceira, seu chefe, o governo. E aí você fica distraída com essas coisas. Você fica esperando o Salvador. Ou você fica comprando essas fórmulas mágicas de ganhar dinheiro rápido, de resolver a vida rápido, de ficar livre da depressão com uma semana, criar hábitos em 21 dias. Que essa é uma grande mentira que é contada por muitas pessoas na internet. Então preste atenção nessas coisas, né? E um ponto importante também é saber quando e quem você deve pedir ajuda. Pedir ajuda para quem já fez o caminho antes. A gente precisa saber escolher um guia. Não dá para escutar todo mundo. Isso acontece muito, sabe? Às vezes a gente fica com muito ruído na vida, a gente não escolhe um guia, a gente fica escutando gente demais, sabe? Você fica confusa. Então a gente precisa ouvir, absorver aquilo, aprender, testar, praticar. E é para isso que existem, para isso que eu tô aqui. É preciso acabar com as distrações. Quando a gente recebe uma direção, um comando, uma tarefa, faz essa tarefa sem ficar se distraindo, até terminar. Mas não faz essa tarefa como se fosse um sacrifício. Faz com foco, comprometida com aquilo. Se a tarefa é finalizar um relatório, finalize esse relatório, entregue esse relatório. Não fica distraindo. E não fica buscando o caminho mais rápido, porque nem sempre é o mais rápido que vai te levar àquilo que você quer. Quem pega atalho não é adulto. Vai pelo caminho mais longo. Assume o seu lugar de mulher adulta, de mulher madura. E para de buscar fórmulas mágicas, milagrosas. A gente precisa fazer as pazes com o processo. Aprender a gostar do processo e não só querer buscar o resultado. Vai ser mais longo? Vai. Mas o resultado pode ser mais sustentável, mais fácil de manter do que ficar buscando atalho. E você também não precisa ficar buscando alguém para te salvar. Parar de terceirizar a sua vida. Você pode ter ajuda? Pode. E deve. Mas você precisa se responsabilizar pelo processo. Conta. Você pode contar com pessoas durante esse caminho. E conta com pessoas que te respeitam, que te valorizam, que te dão as informações necessárias. Mas confie em você e assume o seu lugar como protagonista nesse caminho. Você sabe ouvir outros repertórios? Você sabe pedir ajuda? Ouvir outros repertórios é ouvir pessoas que já chegaram onde você quer chegar, que já alcançaram o que você quer alcançar. Você sabe receber ajuda? Você sabe pedir ajuda? Quais as distrações que te tiram a sua energia? Onde é que você precisa colocar mais foco? Você consegue pensar a longo prazo? Por que você fica buscando tanto atalho? Qual é a sua preguiça? Então essas são questões que a gente precisa repensar quando a gente fala em redesenhar a vida. Quando a gente fala em redesenhar a vida e fazer o básico bem feito, deixar a base, né, a base bem cuidada, bem sustentável, eu te pergunto o seguinte: você está realmente cuidando da sua vida? Porque às vezes a gente está cuidando da vida dos outros, né? A gente ocupa o nosso tempo com assuntos dos outros, gerar opinião, dar opinião na vida dos outros, dar conselhos que não são sobre a sua vida, ou que você não tem repertório para dar. Então é preciso tomar cuidado para você não estar cuidando dos assuntos dos outros ao invés de cuidar do seu. Porque a sua vida, cuida da sua vida como se ela dependesse de você. Parece um absurdo eu falar isso, né? Mas isso acontece muito. Tudo que se relaciona a você, o que você sente, o que você faz, só diz respeito a você. E é você que tem que cuidar disso. Então você realmente está cuidando da sua vida?
Essa pergunta parece muito óbvia, mas nem sempre a gente está cuidando da nossa vida. Às vezes a gente coloca a nossa atenção, nosso foco, nossa energia cuidando da vida dos outros. Então, quais assuntos precisam da sua atenção? A quem você vive aconselhando e não deveria? Porque às vezes a gente gosta de ficar dando muito conselho, tomando conta da vida de outras pessoas que a gente não deveria. A nossa opinião é boa para quem? Porque a nossa opinião é muito pessoal. Ela leva em conta as nossas crenças, a nossa visão de mundo, né? Em quais julgamentos você está paralisada? Muitas vezes a gente está muito presa a julgamentos que os outros fazem sobre nós, que nós fazemos sobre os outros. Quais verdades absolutas a gente precisa rever? O que você precisa rever sobre aquilo que você acredita? Se você não está cuidando da sua vida, se você não está cuidando dos seus assuntos, quem está no comando da sua vida? Esse é um ponto muito importante. E que é preciso tomar as rédeas da vida. Quando a gente fala redesenhar a vida, significa tomar as rédeas da sua vida. Ocupar esse lugar central da sua vida. Ser protagonista da sua vida. Quem decide por você? Quem cuida da sua vida por você? Seus pais? Seu terapeuta? Seu coach? Seu chefe? Quem cuida da sua vida por você? Um ponto importante para a gente avançar. O que está no centro da sua vida? Quem está no centro da sua vida? É você? Isso está muito alinhado com aquela questão que eu trouxe antes. Fazer o básico bem feito. Você precisa estar no centro da sua vida quando a gente fala de uma vida significativa, de redesenhar a vida, porque você precisa estar no comando. E eu sei que muitas de nós mulheres não aprendemos a estar no centro da nossa vida. Não ensinaram isso não é natural para nós. Nós aprendemos que a gente precisa estar cuidando para que todos estejam bem. Esse talvez não seja um fluxo natural para você. Então é importante você prestar atenção. Porque na nossa infância, quando a gente era criança, o que estava no centro da nossa vida eram os nossos pais, né? A gente se reconhece a partir dos nossos pais, da nossa família. A gente vai crescendo, né? A partir desse olhar que vem de fora, dos nossos pais, até a gente ocupar o nosso lugar, ocupar o centro. Aí na juventude, muitas vezes o que está no centro são os nossos amigos, a sociedade. E a gente se enxerga a partir dessas pessoas. E instituições nos enxergam e a gente vai se modelando a partir dessas pessoas. Muitas decisões que a gente toma ainda na juventude são baseadas nos que os outros querem de nós, no que as outras pessoas aprovam, no que as instituições esperam de nós. E na maturidade, na vida adulta, que está no centro é o trabalho, os resultados, o status. Muitas vezes isso vai consumindo a nossa energia e tudo passa a existir a partir disso. O trabalho vai ocupando o centro de tudo. Então você vive para trabalhar. E isso pode tirar muito as nossas forças. Então como que a gente vai retornar ao centro? Fazendo uma única escolha. E essa escolha é ser você. Então, na infância, na adolescência, na vida adulta, a gente se acostuma a se sentir insuficiente, porque a gente não está acostumada a buscar, a gente não está acostumada a ocupar o centro da nossa vida como algo que pode gerar resultado, como algo que pode impactar. Mas você precisa recordar de uma coisa, de que você já é amada, simplesmente por você existir, você tem valor por simplesmente você existir, e ser quem você é o seu maior trabalho. E isso não é uma busca externa, essa é uma permissão que a gente dá para a gente mesma. Então, enquanto outras pessoas, outras coisas forem o centro da nossa vida, a gente vai ficar se sentindo vazia, a gente vai ficar se sentindo insatisfeita, insuficiente, porque nada vai preencher isso.
esse espaço que não, nada vai preencher esse espaço que não seja você, do jeito que você é, mesmo com as suas imperfeições. Então eu vou te fazer outra pergunta também, difícil de responder, que você não precisa responder de imediato. Você pode responder depois. E você só compartilha se você se sentir à vontade. Você está pronta para ocupar o seu lugar? O seu centro? Quando a gente fala de redesenhar a vida, a gente precisa considerar as crenças que nos impedem de avançar e aquelas que nos levam para o próximo nível. E uma das crenças que nos impedem de avançar é a crença de que a gente precisa ser nota 10. Essa crença é uma crença muito ancestral, de muita escassez, que a gente precisa ser a melhor em algo para todo o restante da nossa vida ser bom. Então, essa crença, ela fala muito sobre competição, sobre comparação, de ser vista, reconhecida. Eu tenho que ser a maior, eu tenho que ser a melhor do que as outras pessoas, porque senão no futuro eu vou me sentir insuficiente. Porque se eu sou o suficiente, eu não preciso ser boa em tudo que eu faço. Porque eu tenho tudo que eu preciso para crescer e prosperar. Eu aceito a minha grandeza. É bem diferente, sabe? A segunda crença, que eu sou sozinha no mundo. Além de ser humanamente impossível, porque você não nasceu de chocadeira, né? Hoje a gente conta com milhares de pessoas. Essa crença da solidão, ela gera uma sensação de abandono, de rejeição, de que a gente está sozinha, de que a gente não é boa o bastante. Nós não somos sozinhas. Às vezes a gente não sabe pedir ajuda ou não quer pedir ajuda. A outra crença é de que eu não dou conta. Essa é uma crença clássica das mulheres, né? Que muitas vezes nos aprisiona e deixa a gente cada vez menores diante daquilo que a gente quer fazer, realizar, conquistar, porque ela cria um vínculo de dependência e de carência que afasta a gente da nossa força, daquilo que nos dá força. Então, eu não consigo, eu não dou conta. Essa é uma crença extremamente limitante. Percebe? Então, por que eu preciso ser nota 10? Essas são perguntas para te guiar. Por que eu preciso ser nota 10? Por que eu tenho que ser a the best naquilo que eu faço? Isso pode te impedir de avançar. Profissionalmente, pessoalmente. Eu estou buscando a aprovação de quem? Com quantas pessoas eu criei uma relação saudável? Porque muitas vezes essas crenças impedem a gente de ter uma relação saudável. A crença de que eu não dou conta faz com que eu crie uma dependência. A crença de que eu preciso ser nota 10, a melhor, pode gerar muita competição e afastar as pessoas. Eu sei pedir e receber ajuda. Eu sei diferenciar entre estar só e ser só, que é diferente. Então, quais são os seus desafios no momento? E o que eu preciso fazer hoje para resolver esses desafios? Pausa esse vídeo agora, responde essas perguntas que não são fáceis de responder, que talvez você não vai conseguir responder agora, e se você se sentir à vontade, compartilhe aqui comigo. Então, para a gente finalizar essa masterclass, eu não quero que ela fique longa, cansativa, porque a gente já tem muito conteúdo para trabalhar, você tem muita coisa para trabalhar aí, que é o seguinte: primeiro lembrete, ocupe-se da sua vida, ocupe o seu lugar. Não se perca nas distrações, nos julgamentos, não se perca com a vida alheia. Cuide da sua vida, cuide daquilo que é mais importante na sua vida, que é você. Viva a sua verdade, não desperdice seu tempo. O seu tempo é muito precioso, então cuide da sua vida. Você já é adulta e, como uma mulher adulta, você é responsável pela sua vida, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Segundo lembrete, resolva as suas demandas, não acumule pendências, não acumule problemas. O terceiro,
Não acredite nas verdades absolutas, tá? Viva as suas verdades. Conheça as suas verdades. Um outro lembrete importante: não fuja do desconforto. Enfrente todos os dias aquilo que te dá medo, aquilo que é desconfortável para você, aquilo que vai te levar para um outro nível. Se você tem medo de falar em público, enfrente esse medo. Se você tem medo, vamos supor, de dirigir, enfrente esse medo. Se você tem medo de se posicionar, enfrente esse medo, não fuja desse desconforto. Coloque a sua atenção nas melhorias diárias do que nas grandes mudanças. Valorize o 1%. Lembra que eu falei do básico bem feito, do arroz com feijão? E persista. Persista. Esse lembrete é muito importante. A mudança acontece, a melhoria acontece porque existe o básico bem feito, aquilo que a gente faz todo dia, a repetição, a persistência, a constância, a consistência, a continuidade, ela que leva a gente para onde a gente deseja estar, ela que permite as melhorias, os avanços. E eu diria que cuide de você, cuide da sua saúde, porque ela é seu maior patrimônio. Sem a saúde, a gente não consegue avançar em nenhuma outra área da nossa vida. Então, a gente fica aqui com esses pequenos lembretes. Se você quiser avançar um pouco mais, né? Se você quiser mergulhar um pouco mais, avançar um pouco mais e receber o meu apoio, o meu acompanhamento nesse momento, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. A gente vai trabalhar todas as suas questões de uma forma muito personalizada, individualizada, respeitando sempre o seu tempo, o seu ritmo. Vai ser um prazer te acompanhar. E no mais, eu quero te agradecer a confiança. Compartilhe aqui comigo quais foram suas percepções, as partes que te chamaram mais atenção, as suas dúvidas. Compartilhe comigo seus comentários, eu quero muito saber. E mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo, obrigada pela confiança. Até a próxima.